Olá, sejam muito bem-vindos! Esse é o podcast Aprender e Ensinar. Essa é uma série especial de podcasts do portal Fiz em Ortopedia, no qual eu, Ana Maria Siriani, vou ser sua host e vou falar a respeito de assuntos que estão relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Você é estudante, professor ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado. Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o episódio número 58 do podcast Aprender e Ensinar. Um podcast onde quem ensina aprende e quem aprende, aprende a fazer isso melhor. Hoje é o fim de uma trilogia de episódios que falou a respeito de diferentes aspectos que circundam, que estão aí próximos àquelas atividades de ensino-aprendizagem que nos levam a transformar a nossa prática clínica para uma prática informada por ciência. Se você é novo por aqui, não sabe o que está acontecendo, nos episódios 56 e 57, eu estava falando a respeito de duas diferentes abordagens do que é o ambiente educacional para a prática baseada em evidência. No episódio número 56, eu falei a respeito do como a linguagem científica é diferente daquela linguagem que a gente gosta de ler e que se sente atraído. E falei também da importância da divulgação científica ser fiel aos dados e criar uma linguagem que é atrativa para quem não é do meio acadêmico, científico, ou para quem não quer e não precisa ler artigos científicos. No episódio anterior, no 57, eu falei a respeito do ambiente educacional mais propriamente dito, de como a pesquisa dentro da formação de recursos humanos da saúde, como essa pesquisa ela nos ajuda a criar profissionais, a transformar profissionais para profissionais mais críticos, mais reflexivos e também com uma maior potencialidade para fazer uma prática baseada em evidência. E nesse episódio 57, eu mencionei uma revisão sistemática de literatura de 27 artigos que falavam desse ambiente educacional especificamente para os cursos de terapia ocupacional e fisioterapia, o que foi uma surpresa para mim também. E se você, no episódio passado, ficou surpreso, também vai se lembrar que uma das estratégias de ensino-aprendizado que estava nessa revisão sistemática eram os journal clubs, que são reuniões de pessoas para leitura de artigos científicos como uma atividade extracurricular ou de extensão. E o episódio número 58 vai, então, fechar essa trilogia contando a minha experiência com o Journal Club, o The Hidden Shoulder Club, que é uma atividade de extensão cadastrada na Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, onde eu sou professora, e eu quero contar para você como é que foi a elaboração, a participação das pessoas nesses 10 episódios, esses 10 encontros de Shoulder Club e como foi que isso tudo aconteceu. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos aproveitar aqui e se você está curioso para entender, é novo por aqui, não sabe quem sou eu, não sabe o que é os episódios, ou o que são os episódios do Aprender e Ensinar, você pode assistir o episódio número 0 do próprio Aprender e Ensinar. Lá eu me apresento e conto mais a respeito de como esse podcast foi pensado. Agora, se você está ouvindo a gente, já gosta, já curte, não se esquece. Este episódio aparece gravado lá no YouTube
do canal Fiz em Ortopedia, e também você pode me assistir no Spotify, se você estiver aí numa situação que dá para fazer isso. Se não, você é um assíduo ouvinte na modalidade exclusiva áudio e está no seu tocador de podcast, não esquece. Deixa aí um like, faz uma avaliação de 5 estrelas, põe um sorriso no meu rosto, mas principalmente, deixa aí sinalizado para quem é novo, para quem o tocador de podcast vai oferecer o Aprender e Ensinar, esse registro do quanto você gosta desses episódios, para que outras pessoas também fiquem interessadas. Lembrando que aqui eu falo para alunos e professores, e principalmente a ideia é transformar, ressignificar, como é o bordão aqui do nosso podcast geral, ressignificar esse processo de ensino-aprendizagem dentro dos cursos da área da saúde. E eu vou começar contando agora, então, como foi que surgiu a ideia do The Head and Shoulder Club, o Journal Club que eu conduzi ao longo do ano de 2022. Eu estava no começo do ano matriculada num curso que é uma recorrência, então toda semana eu tenho uma aula nova a respeito de como fazer apresentações que têm um design gráfico interessante, apresentações que principalmente buscam conexão com a plateia, buscam uma abertura para que a gente, então, consiga ser mais efetivo, né, na nossa ideia de como a gente quer transformar o mundo a partir das nossas apresentações. E eu falei, eu resolvi fazer um desafio pessoal. Eu queria muito ter oportunidades para aplicar os conhecimentos que eu estava tendo neste curso de recorrência, que se chama Slides, e é um produto conduzido pelo Mauro Fantini, que já esteve aqui neste podcast falando para a gente de apresentações que conectam. É um episódio que eu não vou lembrar o nome agora, o número dele agora, mas eu vou deixar para vocês em algum lugar aí o número para quem quiser voltar aí na nossa biblioteca e escutar. E ele, então, o Slides é o Mauro Fantini e o Pedro Belluomini, que é um designer, é uma pessoa especializada na parte mais gráfica das apresentações. E eu falei, bem, eu estou fazendo esse curso, eu quero me obrigar a aplicar o que eu estou aprendendo. Então, o jeito mais regular de fazer isso é se eu tiver o compromisso de fazer uma apresentação por mês. E aí você fala, Ana, mas você é professora, com certeza tem essas oportunidades. E aí eu quero que você se lembre, eu sou professora de cinesiologia para fisioterapia desde 2009, minhas aulas estão todas prontas, basicamente, é um ajuste ou outro. Congressos, por mais que a gente queira frequentar com bastante assiduidade congressos, a gente não tem um congresso por mês para apresentar. Então eu falei assim, bem, se eu tiver que preparar uma aula todo mês, eu vou aplicar aquilo que eu estou aprendendo no Slides. Então, essa foi a primeira motivação, e ela foi uma motivação exclusivamente egoísta. Eu queria me desafiar a aplicar o que estava aprendendo, que eu acho que é a forma que eu mais acredito em que a gente consegue consolidar o aprendizado, transformar essas coisas em um aprendizado recente para um aprendizado de verdade consolidado, é aplicando. E o que eu falo para vocês, eu gosto de fazer também. Então, fui lá e me desafiei. Vou criar uma obrigação de fazer apresentações todos os meses para que eu tenha, então, oportunidades de aplicar o que eu estou aprendendo no Slides. Fora isso também, o que eu pensei? Pensei, bem, podia criar qualquer situação. Falei, não, vou fazer o seguinte, eu vou criar uma situação na qual eu também vou me beneficiar em termos de currículo. Então, para mim, como professora, fazer uma atividade de cultura e extensão, ela completa as minhas atividades acadêmicas, e eu, lógico, falei assim, bem, já que eu vou fazer uma atividade de extensão, apresentação, eu vou usar
algo que está muito em moda agora, no começo de 2022, final de 2021, tava vários produtores de conteúdo digital, vários infoprodutores e influencers estavam lançando seus clubes de leitura. E eu falei, poxa, isso pode ser uma boa. Vou fazer um Journal Club, que é um clube de leitura de artigos científicos. Vou preparar apresentações para mostrar para as pessoas quem são os autores por trás dos artigos, as colaborações internacionais que estão sendo feitas, pequenas apresentações para contextualizar e abrir a discussão para essas pessoas que vão participar do Journal Club. E aí, estava tudo formado, né? Uma oportunidade para praticar apresentações, uma oportunidade para fazer apresentações cuja o meu principal objetivo pedagógico era convencer as pessoas de que ciência pode ser aplicada na prática clínica, faz sentido para a sua prática clínica, e não precisa ser só artigos de revisão sistemática ou só estudos randomizados controlados. Eu queria também mostrar que existia valor prático em outros tipos de desenhos de artigos científicos. Eu também queria muito que as pessoas participassem, e para isso você tem que criar uma situação de conexão, e aí o que eu estava aprendendo no slides fazia muito sentido. Registrei isso como uma atividade de cultura e extensão, e me lancei no desafio de fazer 10 encontros com 10 artigos científicos diferentes, uma vez por mês, e esses artigos ficavam disponíveis para que as pessoas pudessem baixar o PDF e ler. E também eu criei algumas estratégias de engajamento para aumentar a curiosidade das pessoas, despertar o interesse das pessoas para esse Journal Club. Os Journal Clubs, os clubes de leitura de artigos científicos, em geral, eles são muito acadêmicos, acontecem dentro do ambiente da universidade. Em geral, quem participa são os estudantes que estão no laboratório de um ou outro professor da mesma linha de pesquisa. E eu falei, não, eu quero uma coisa maior, eu quero realmente divulgar isso para fora dos muros da universidade. Então, eu criei esse Journal Club no modelo online, ao vivo. Ele não fica gravado, então tem uma escassez envolvida, você tem que estar lá presente para poder participar do Journal Club. E eu queria ter interação com a plateia, não queria que fosse uma aula gravada, sem interação, mesmo que fosse síncrona, eu queria conversar com as pessoas, e para isso, então, eu abri as reuniões dentro do Zoom. Mas como uma assinante do Zoom, eu pago o Zoom pessoal, a universidade não me dá acesso ao Zoom, ela me dá acesso ao Google Meeting, e eu sou pagante lá do Zoom já tem, sei lá, uns 2, 3 anos, desde antes da pandemia. Eu uso como estratégia de aprendizado, para gravar, faço outras atividades. Eu falei, bem, eu vou abrir o meu Zoom pago para as pessoas poderem entrar com a câmera aberta, os vídeos abertos, e aí só tem 100 pessoas que podem entrar dentro dessa sala, eu e mais 99. E aí eu tive que criar também um esquema de aplicação. Eu queria muito que as pessoas tivessem lido os artigos para poder participar da discussão. E como eu disse, não ser uma aula. Eu queria que realmente fosse um Journal Club. E o core do Journal Club é a oportunidade de interação e discussão de um artigo científico, e não uma aula sobre o artigo científico. Então, eu criei a coisa de você ter que participar. Para você participar, esse link não ficava aberto, disponível para qualquer pessoa entrar. Você tinha que ter lido o paper, e para eu garantir a mínima leitura, o mínimo contato com o tema, eu fiz um formulário Google com 3 perguntas do artigo, e as pessoas concorriam, então, ao link, a vaga dentro do Zoom para poder participar. Então, estou te contando tudo isso porque
uma das estratégias que está na literatura científica como estratégia de colocar as pessoas num ambiente onde a pesquisa científica está presente e estimula o raciocínio crítico, o pensamento analítico, é o Journal Club, esses clubes de leitura de artigo científico. Eu fiz esse Journal Club, mas eu me muni de uma série de estratégias para aumentar o engajamento, para poder chegar em mais pessoas e também para ter a interação. Então, para ter a interação, eu fiz isso no Zoom, eu pedia para as pessoas abrirem suas câmeras e conversarem comigo. Lógico, sempre que a gente faz algo ao vivo com câmera, a gente tem algumas pessoas que são fiéis escudeiros e que sempre estão com as câmeras abertas, sempre estão lá acompanhando a gente de pertinho, quer conversar, então abre a câmera, abre o microfone. Outras pessoas são mais discretas ou estão aproveitando algum momento do dia a dia, que era, no caso, terças-feiras à noite. Eu fiz esse Journal Club, ele sempre foi na última terça-feira do mês à noite, então nem todo mundo estava numa situação que podia abrir a câmera, às vezes estava em casa, com a família já, cuidando das crianças, pondo as crianças para dormir, aquela coisa toda. E aí, então, eu tive esse público que nunca abriu as câmeras, mas sempre tive um público muito fiel, que abria sim e que interagiu muito comigo ao longo desses 10 encontros. E então, eu comecei o Hidden no mês de fevereiro de 2022. Por que chama The Hidden Shoulder Club? Chama assim porque eu tive a oportunidade de estar em Brasília há alguns anos atrás e frequentar um local que era um bar itinerante, numa proposta que se chamava The Hidden. Essa proposta era uma proposta na qual alguns empresários se reuniam e aproveitavam uma área da cidade para revitalizar um local, e nesse local eles faziam um bar. Esse bar tinha, além de bebidas, coquetéis, tinha sempre algum chefe. Então, era uma proposta de um bar que eles chamavam escondido, porque hidden significa escondido, porque ele era itinerante, cada hora era num lugar e ficava nesse lugar que estava meio que sem uso, meio desativado ali na sociedade, na comunidade. Então, em Brasília, tinha essa iniciativa que se chama The Hidden, um bar itinerante em locais revitalizados. Eu fui a Brasília, fui num local desse, achei o bar incrível, a comida agradável, música boa, e eu adorei aquilo, achei que, inclusive, podia ser uma proposta que tivesse em todo o Brasil, para a gente ter essa ideia de revitalizar alguns lugares. E eu pensei, bem, não deixa de ser algo interessante da gente copiar. E fui descobrir por que essa história dos bares escondidos. Fui ler um pouco a respeito. A tradição de bares escondidos, restaurantes escondidos, existe no mundo inteiro. São locais muito especiais, mas não são divulgados, não tem letreiro, não está na porta, assim, você não passa e pode entrar, porque você precisa que alguém te conte que aquilo está acontecendo naquele local. E eu falei, bem, isso tem muito a ver com a proposta desse clube de leitura, de você não saber onde ele está, até que você tenta uma senha e pode ir, pode participar, e aí ele não fica gravado, ele não está disponível. Eu falei, bem, esse é um nome bacana para usar. Então, o The Hidden Shoulder Club veio deste nome aí, inspirado nos bares escondidos, nessa iniciativa lá de Brasília. E Shoulder Club, porque todos os artigos científicos que foram discutidos eram artigos de reabilitação do complexo articular do ombro, que é a minha especialidade de pesquisa. Então, nós estamos falando de um Journal Club aberto, gratuito, um Journal Club online, síncrono,
com a possibilidade de interação, artigos científicos todos de reabilitação do ombro e pessoas que, para participar, tinham que se engajar em ler o artigo e pelo menos responder 3 perguntas a respeito dele. Uma lição importante para mim a respeito do reading e da frequência dele é que, lógico, as primeiras oportunidades foram bem mais concorridas. Ao longo do ano, acho que todo mundo em 2022, ao longo do ano, foi se sentindo cansado, inclusive das interações online. Acho que a gente passou um período 2020, 2021 muito conectado, muito online, e aí ao longo de 2022 o presencial voltou com tudo na nossa vida, então a gente não só se cansou um pouco do online, mas também estava com um acumulado de coisas presenciais para fazer. Então, 10 encontros, eu estou imaginando que foi a medida justa para não dizer que dava para ter feito 8 com mais gente participando. Eu sinto que realmente ao longo do ano a participação foi diminuindo, mas a gente chegou a ter encontros em que mais de 100 pessoas tentaram a senha para entrar e assistir o encontro do Hidden. E aí eu vou contar um pouco também para vocês a respeito de como foram selecionados os artigos científicos, porque é uma coisa que está muito claro para todos nós da área de saúde, ou para a maioria de nós que teve algum contato com uma pós estrito sensu, ou com a pós lato sensu, ou que está mais antenado aí nas redes sociais, participa do que a gente brinca, né? A bolha dos fisioterapeutas que se atualizam e ouvem profissionais que estão bem atualizados nas redes sociais, é que todo mundo que está nesse meio sabe que as 2 principais fontes mais importantes de informação científica para a prática clínica são os artigos randomizados controlados e as revisões sistemáticas de literatura. Mas também todo mundo sabe que para consumir esses 2 tipos de artigo, a gente precisa ter uma formação para interpretar os vieses que podem estar dentro desses artigos. E quando a gente chama viés, a gente está falando de partes do processo de seleção, de escrita desses artigos, no caso dos artigos de revisão sistemática, parte do processo de seleção de cada um dos artigos que vai entrar na revisão sistemática, quando a gente está falando dos estudos randomizados controlados, controle de pelo menos 10 fontes diferentes de enviesamento, de confundidor, de problema na interpretação da resposta, da conclusão do estudo. E muita gente se sente baixo autoeficaz para consumir artigos científicos porque não sabe como selecionar os melhores artigos, ou como justamente ter clareza de quais são os problemas metodológicos que esses 2 tipos de artigo têm, as revisões sistemáticas e os estudos randomizados controlados. E essa sensação de baixa autoeficácia, somada, por exemplo, ao fato de que esses artigos estão em língua inglesa, esses artigos não estão disponíveis de maneira um clique para você acessar e pegar e ler. Essas coisas todas levam as pessoas a se afastarem da literatura científica. Então, por mais que seja muito simples resgatar de uma revisão sistemática ou de um artigo randomizado controlado o resultado para aplicar na prática clínica, sabendo onde está o resultado, é rapidinho de você identificar e pegar a minha ideia, né, a ideia principal para aplicar na sua prática clínica. Por outro lado, muita gente se sente inibida a fazer isso porque está em inglês, porque não está fácil de fazer o download, e também porque não sabe interpretar aquilo que pode ser problema metodológico. E dito isso, eu pensei muito a respeito de quantas revisões sistemáticas colocar no Journal Club, quantos artigos randomizados colocar. E eu falei, gente, acho que eu vou pôr poucos mesmo. Porque eu queria mostrar para as pessoas que não tem só esse tipo de artigo
que dá informação para a prática clínica. E eu queria mostrar que a gente também pode se divertir no processo de leitura, ser uma leitura menos preocupada, no sentido de, tenho que identificar qual é o problema metodológico desse trabalho, para pesar o quanto ele é importante para a minha prática clínica. Eu queria que as pessoas lessem de uma forma agradável e despreocupada. Então, eu vou contar, né, os artigos. Eu usei pelo menos 3 revisões nesse Journal Club. 2 são revisões de escopo, 2 são revisões, quando a gente chama revisão de escopo, a gente está falando revisão de temas que estão presentes na literatura. Tem um artigo que é uma perspectiva, é uma proposta de tomada de decisão. Tem uma outra revisão narrativa, que é uma revisão sobre o desenvolvimento, a evolução estrutural e anatômica do esqueleto do complexo articular do ombro, que é um artigo lindo de desenvolvimento, de evolução do nosso esqueleto, da parte osteomioarticular. Eu acho incrível esse artigo. Tinha também um artigo de revisão analítica, que tinha uma característica muito peculiar, que ao invés de ser escrito no formato de artigo científico, ele foi escrito no formato de carta. Tinha 2 surveys, 2 artigos que eram o resultado de questionários realizados de maneira transversal, então perguntas que foram feitas para pacientes e para terapeutas, para clínicos. E a gente tinha ainda estudos observacionais transversais e transversal prospectivo. Ou seja, eu escolhi diferentes formas de artigo científico, tinha uma revisão sistemática de literatura com meta-análise, mas a gente concluiu esse Journal Club sem nenhum artigo randomizado controlado. E muita gente acha isso curioso, mas foi de propósito, foi uma escolha intencional, porque tem muita gente falando de como ler um RCT, como pontuar um RCT, para saber a escala Pedro dele, né, quanto viés tem. Então, eu resolvi realmente priorizar oportunidades diferentes de leitura científica ao longo do Reading. Outra coisa que aconteceu ao longo do Reading é que, lógico, as pessoas querem me ouvir falando desses artigos científicos, elas querem a visão da Ana Maria a respeito desse artigo científico, e quando a gente está falando de journal clubs, as pessoas, sim, se envolvem por conta de quem é o propositor dele, e não só pelo tema, mas eu queria, de verdade, criar situações de interação. Então, uma coisa que todo o Reading tinha eram momentos para as pessoas se manifestarem, dizerem o que achava dos artigos. Em alguns, isso foi ainda mais elaborado para criar ainda mais interação, e eu vou contar um deles. Um deles foi o Reading, no mês de junho, era uma revisão de escopo a respeito de temas de educação para pacientes com dor no ombro, e neste Reading, eu surpreendi todo o grupo que estava lá, iniciando a apresentação de uma forma muito parecida com as demais. Eu sempre fiz questão de apresentar os autores dos artigos, buscar fotinhos deles. Algumas pessoas, como eu, gostam de ver a cara do autor, então, todo o Reading, na apresentação do artigo, eu apresentava os autores com as fotos, as instituições de onde eles eram. Quando eram colaborações, eu colocava assim no mapa para as pessoas verem como na ciência a gente faz colaboração transcontinental, e mesmo dentro do mesmo país, 2, 3 universidades. Mas no Reading de junho, em especial, eu criei, tinha 3 ou 4 slides só, e aí eu abri um Google Docs, que já estava pré-formatado, para a gente fazer uma reunião daquilo que cada um de nós tinha e sabia a respeito dos 7 tópicos de educação.
Então, o artigo tinha 7 tópicos de educação, o doc, o arquivo doc tinha 7 tópicos. Eu mandei o link desse Google Docs aí para todo mundo que estava presente no Zoom, e esse foi um dos readings que durou mais tempo, a gente terminou quase meia-noite, a gente terminou depois das 11 da noite, ele começava às 8, e a gente foi preenchendo um texto com aquilo que era importante em cada tópico de educação, mas o material que a gente já usava. Então, muita gente compartilhou links de educação que já usava, material que já usava, e esse arquivo doc está disponível para todo mundo que ficou no Hidden e participou do Hidden de junho. Então, essa foi uma coisa super legal que aconteceu, e eu acho que foi uma baita sacada ter um dia no Hidden em que nós compartilhamos aquilo que a gente sabia a respeito dos 7 tópicos de educação e criamos um documento que é nosso, né? Um material que é para quem estava lá, para quem participou. Teve um outro Hidden, o Hidden de março, que é esse Hidden que eu conto a história da evolução do esqueleto do complexo do ombro, é um artigo do Jeremy Lewis, é um artigo pequenininho, e ao final eu tinha um caso clínico para discutir com todo mundo. Era um caso clínico de decisão muito difícil, principalmente na parte do aconselhamento do paciente, e tudo aquilo que estava sendo dito a respeito de como o nosso esqueleto foi posto em prova na hora que a gente tinha que ajudar a aconselhar esse paciente. Esse artigo fala principalmente que o nosso esqueleto é um esqueleto de membro superior ruim para a gente ficar pendurado pelos braços, e o nosso paciente era um escalador. E ele estava numa situação especial, porque é um brasileiro morando no Japão. No Japão, os seguros-saúde são trocados a cada ano, a depender daquilo que a empresa recebe de proposta. Neste ano, ele tinha um seguro-saúde que dava para ele a chance de ser operado num hospital internacional, onde ele ia conseguir se comunicar com mais facilidade, e que no ano seguinte ele não sabia o que ia acontecer, e ele estava na dúvida se ele fazia cirurgia ou não, sendo escalador. Então, a gente teve a oportunidade de considerar a ciência, a anatomia, diante de um caso clínico complexo mesmo, assim, de ser aconselhado, e não tinha nem certo nem errado, a gente estava ali partilhando as nossas impressões a respeito do caso clínico, com base naquilo que a gente tinha acabado de ver desse artigo. Então, foi outro Hidden emblemático para mim, assim, porque a discussão do caso clínico foi muito interessante, foi muito rica para nós todos. Um outro hidden que a gente teve foi de um estudo prospectivo de 94 casos, um hidden muito interessante também do ponto de vista clínico, porque os autores fizeram diferentes mapas de dor para 6 condições clínicas do ombro, e aí eu mostrei para eles ilustrados mapas, e depois eu ia sobrepondo para a gente ver como que os diferentes casos de dor no ombro, a queixa principal é muito parecida à distribuição da dor, mas em alguns tem algumas peculiaridades que ajudariam a gente a entender, a descartar outras condições clínicas, a entender a queixa de dor do paciente. E eu fiz uma escolha de apresentação desses dados sobre as imagens e não usando as tabelas, porque é muito chato ver tabela quando as tabelas são grandes e tem muitos dados, a gente fica perdida, é um ping-pong, o olho vem para cá, vai para lá. E aí eu usei o próprio mapa com o bracinho mostrando as áreas de distribuição de dor, e muita gente viu valor clínico em entender a distribuição do mapa de dor dessas 6 condições clínicas do ombro. O Hidden de maio, por exemplo, era um Hidden de questionário transversal, um survey feito com pessoas, pacientes com dor no ombro,
contando como foram as trajetórias de atendimento deles. Então, o que foi que eles receberam, de onde eles receberam informação sobre a dor no ombro. E nesse Hidden, eu fiz um paralelo entre aquilo que os pacientes receberam de cuidado e aquilo que são os guidelines internacionais de cuidado do ombro, para mostrar o quanto que a nossa prática clínica, ainda que fora do Brasil, está afastada da recomendação internacional. Esse Hidden foi muito interessante também, porque eu criei um mapa, né, do que seria a trajetória natural desse paciente, e a gente pôde, na discussão, avaliar o quanto que cada um de nós está aplicando os guidelines internacionais nas nossas práticas clínicas. Achei interessantíssimo essa reflexão que aconteceu. O Hidden de outubro, ele era uma revisão sistemática com meta-análise, e todo mundo estava esperando que eu fosse falar muito dos exercícios, porque eram exercícios bem conhecidos, muito discutidos na nossa prática clínica, que é você colocar o paciente apoiado numa base para fazer o exercício, que é uma base instável. Mas eu resolvi investir o meu tempo de fala desse Hidden em explicar o que era um intervalo de confiança, o que era o gráfico de forest plot, e então gerar um valor para quem estava assistindo, que foi para além do paper mesmo que a gente estava lendo. Agora, todo mundo que participou do Hidden de outubro é capaz de olhar um gráfico de forest plot e interpretar os dados, mas mais do que isso, entender por que que o gráfico de diamante, por que que o diamante do gráfico do forest plot é dado para o seu paciente e não dado da amostra da pesquisa. Então, foi uma baita oportunidade para falar de interpretação de dados de forest plot, de meta-análise, do que é o significado do intervalo de confiança e por que que isso é aplicável ao seu paciente, não só à amostra que foi avaliada. Eu fiquei muito orgulhosa dos slides desse Hidden e acho que muita gente que estava lá ficou muito surpreso de que a abordagem foi uma abordagem não para leitura exclusiva dos dados daquele material, mas para outros também. Teve Hidden a respeito de sensibilização central e o entendimento do porquê que a dor no ombro ela pode se originar localmente, mas o sistema nervoso central está participando desse processamento, foi muito bacana. Teve um outro Hidden a respeito de um survey, que foi um survey feito agora com fisioterapeutas, dizendo quais eram os principais exercícios que eles usavam para a musculatura periescapular. E aqui a discussão foi muito rica também, porque a gente pode falar de exercícios que a gente faz e não estavam, de exercícios que estavam citados, mas eram muito mais para tronco do que para periescapular. Acho que foi uma baita oportunidade para fazer uma leitura crítica de um artigo, olhar os exercícios e falar assim, mas isso aqui não é ombro, isso aqui é tronco, né? Mas entrou no survey. E o primeiro artigo, o artigo de fevereiro, era um artigo de revisão, uma proposta, um artigo do tipo perspectiva da Physical Therapy, que é a proposta de tomada de decisão para reabilitação das condições dolorosas do ombro, o Star Shoulder, que é um artigo que eu adoro, e eu pude mostrar para todo mundo como é a tomada de decisão em estágios, como que o Star Shoulder não considera pacientes com dor de predomínio nociplástico, pacientes que podem evoluir no caso clínico, como que não tinha fatores psicossociais dentro dessa tomada de decisão e por que que isso é importante. E eu estou gravando esse episódio hoje, no domingo, o domingo antes do último Hidden, que vai ser um Hidden de uma revisão de escopo, no qual a gente vai falar a respeito de como é pensado o mecanismo de ação dos exercícios
uma vez que exercícios são a primeira linha de cuidado para dor no ombro, o que as pessoas, como os autores atribuem o mecanismo de ação dos exercícios na melhora da dor no ombro. É um artigo mega reflexivo, porque mostra vários trabalhos nos quais os pacientes melhoram, mas eles não ganharam força, e a gente ainda escreve lá nas nossas prescrições fortalecimento dos músculos do manguito rotador. Então, eu tenho certeza que vai ser um dia muito rico de discussão e que nós vamos poder fechar esse Hidden com um texto muito reflexivo mesmo para a prática clínica. Teve ainda um que eu deixei por último para comentar, porque é o Hidden de julho. O Hidden de julho foi a respeito de uma revisão analítica escrita pelo Dr. Lewis, na qual ele se dirige aos pacientes, é um artigo escrito como se fosse uma carta para os pacientes. Esse Hidden foi talvez o menos interativo, porque a minha estratégia de apresentação não era uma estratégia para discussão, mas aconteceu uma coisa muito curiosa, né? Nesse Hidden, que foi quando eu estava fazendo a proposta dele, aproveitando o meu curso de apresentações, a gente aprendeu uma estratégia de slides, de contar histórias simultâneas paralelas. E eu acabei transformando esse Hidden do artigo, que era uma carta, num vídeo de 18 minutos, que ajuda pacientes a tomarem a decisão pelo tratamento conservador ou cirúrgico, quando o problema é dor traumática no ombro. O artigo desse mês, do Hidden de julho, ele era a respeito disso, um aconselhamento para pacientes, para eles entenderem quais eram as opções de tratamento deles quando eles têm dor traumática no ombro. Isso se transformou num vídeo que está aberto no YouTube e que já tem quase 1000 visualizações, e a gente está divulgando esse vídeo, para que você possa usar na sua prática clínica como material de educação para os seus pacientes. E foi muito bacana a divulgação, como as pessoas que estavam participando do Hidden receberam o vídeo. De novo, foi uma surpresa. Cada Hidden tem um pouco de uma surpresa a respeito de como eu vou abordar o assunto, mas sempre, 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 cada um deles tinha uma aplicação clínica muito clara para os participantes. Se você fosse aventurar a fazer um Journal Club, eu recomendo que você crie estratégias para ter uma adesão interessante, uma participação interessante. Se você vai fazer presencial ou online, eu acho que também não faz tanta diferença, mas tem que haver um fomento, um estímulo à participação dos leitores. A primeira coisa que eu fiz, então, foi encontrar artigos que tinham um número de páginas reduzido. Essa foi uma estratégia. É lógico, alguns explodiram, do tipo Hidden de julho, que era dos aconselhamentos, que a gente fez o documento. Por ser uma revisão de escopo, ele é grande, ele tem quase 20 e poucas páginas, assim como o de revisão sistemática dos exercícios de cadeia fechada e base instável de outubro, ele tinha 29 páginas, mas tirando esses dois, todos os outros eram artigos de, no máximo, 6 páginas. Isso ajudou muito. Eu disponibilizei o PDF das publicações. Todos esses artigos, eles estão disponíveis gratuitamente, eu não feri aí o copyright de ninguém. E eu dei um mês para as pessoas lerem. Na verdade, não deu um mês certinho, porque eu lançava ele no primeiro dia do mês e o Hidden acontecia na última terça-feira, mas as pessoas tinham pelo menos 20 e poucos dias para ler esse artigo. E eu sempre incentivei que as pessoas usassem tradutores para ler. Essa é outra coisa que eu acho que a gente da academia precisa ponderar.
um acadêmico indo a um congresso científico para fazer uma apresentação, para discutir, para interagir, precisa saber inglês, precisa falar inglês mais ou menos, pelo menos, mas se você é um clínico e está lendo artigos, você não tem a obrigação de saber inglês fluente, você pode, sem problema nenhum, traduzir e ler uma tradução. Eu acho que isso, a gente não precisa botar mais essa barreira para o leitor. E eu acho também que a seleção intencional de artigos mais curtos e de artigos no qual o julgamento da qualidade da ciência que estava ali presente foi feito em conjunto, junto com quem estava participando do encontro, também foi outro ganho muito especial nessa estratégia de Journal Club. Eu lamento ter que gravar esse episódio antes do último Hidden, porque eu vou fazer agora um formulário de avaliação. Eu sou obrigada a entregar para a Cultura e Extensão avaliações dessa atividade de extensão, e eu devo ter os depoimentos das pessoas mais à frente, mais a seguir, mas eu posso adiantar para vocês algumas coisas que eu avalio como muito positivas. Interação, interesse, tinha um clima de alegria, excitação de estar participando, lendo, discutindo. Tinha também um clima de compartilhamento. Então, eu fiz questão de propiciar e deixar as pessoas à vontade para falar. De novo, a maior parte das vezes as pessoas querem muito ouvir o que eu tenho para dizer, o que você, professor, vai ter para dizer, mas estimular a discussão, criar estratégias para todo mundo ter voz e falar, é algo que eu acredito de verdade que é importante para essa estratégia de Journal Club. Ter uma abordagem positiva a respeito da ciência, de como ela pode ser aplicada na prática clínica, mais do que fazer aquela coisa, esse artigo é muito ruim. Não, selecionar artigos de forma intencional para que eles sejam bons. Se a gente quer que as pessoas tenham mais confiança de que a ciência é boa, só trazer problema, só trazer artigos ruins de controle de vieses, eu acho que não é bacana. Eu acho que é bacana ter lá uma oportunidade em si, na qual a pessoa vê um artigo que tem um resultado muito legal e tudo é muito ruim dentro do controle de vieses, para dizer, olha, tem que tomar cuidado mesmo. Quando a gente começa a controlar mais o experimento do qual o artigo científico foi obtido, os dados são menos empolgantes em geral, mas eu acho que tem muito isso distribuído pelo mundo já, principalmente nesse ambiente de internet, e aí eu quis trazer uma abordagem super positiva. Eu tive a participação de gente de todo o país, essa foi outra alegria. Então, a gente tinha gente falando da experiência de pacientes que dormiam na rede, pacientes que faziam uso de balmoterapia. Acho que tudo isso foi também muito gratificante para todos nós que estávamos participando. Quando a gente enriquece o ambiente com diversidade, homens, mulheres, diferentes idades, diferentes culturas, regiões do país, gente formada em instituições públicas, gente formada em instituição privada, gente com mais tempo de clínica, gente com menos tempo de clínica, isso traz uma riqueza que a gente nem sempre consegue na sala de aula, porque todo mundo é mais da mesma idade, mais ou menos do mesmo lugar e tudo mais, mas ali no Journal Club isso foi muito possível. Então, como professora, eu diria, se você é um professor, monte um Journal Club na sua escola. Não precisam ser 10 artigos, pode ser uma quantidade menor, pode ter uma frequência bimestral, não, bimensal, né, a cada 2 meses, pode ser 2 artigos por semestre, mas crie uma oportunidade para os seus alunos
terem contato com um artigo científico com alegria, com entusiasmo, com excitação, com significado prático. E escute as pessoas dentro do Journal Club. Evita fazer algo que a gente gosta muito, né? Como professor, a gente fica super animado com o artigo, aí a gente faz uns slides lindos, aí você quer dominar muito a apresentação. Tenta criar estratégias para dar espaço para todo mundo falar, para todo mundo se sentir representado, compartilhar os seus conhecimentos prévios também. Somos todos adultos, né, dentro do meio graduado e pós-graduado, as pessoas gostam de fazer parte desse conhecimento, da construção desse conhecimento. Outra coisa tenta criar coisas dentro desse Journal Club que saem dele. Então, o vídeo que a gente fez para pacientes é algo muito legal, e eu sei que quando as pessoas que estavam lá no Journal Club, elas recomendam esses vídeos para os seus pacientes, elas dizem, olha, eu estava lá, eu participei disso, então isso também é muito valioso, né? E acho que é isso, assim, esse é o último episódio dessa trilogia, eu queria dividir a minha alegria de ter feito o Hidden. Eu não sei se eu vou fazer 2023, acredito que não, ou então vou fazer num modelo de menor frequência, ou em outro formato, essa divulgação científica. Eu andei até pensando em fazer uma newsletter, estou decidindo aí a respeito disso, porque eu realmente acredito que professores universitários, professores de nível superior, a gente tem uma obrigação de fazer uma aproximação das pessoas com a leitura científica. A gente tem uma obrigação de criar um ambiente favorável para a transformação da prática para uma prática informada por ciência. E tem várias formas de fazer isso, desde ser orientador de um trabalho de conclusão de curso, até incluir artigos científicos na sua aula, dar oportunidades para os alunos lerem um artigo científico dentro da sua sala de aula, junto com você, mas também em atividades extracurriculares. De novo, acho que a gente viveu 2 anos pandêmicos em que a ciência foi muito questionada, mas também foi vista como algo importante, mas a gente precisa aproximar. Eu acho que o maior, a linha central desses 3 episódios, os 56, os 57 e os 58, é como a gente torna ciência algo que as pessoas têm vontade de ler, de consumir, de usar. Como é que o professor tem obrigação e diferentes oportunidades de fazer isso, e como as pessoas que são alunos, lifelong learners, como eles podem localizar oportunidades diferentes de continuar atualizados, reconhecer valor no trabalho de conclusão de curso, seja ele da graduação ou da especialização, ver valor em artigos científicos, porque eles tornam a nossa prática clínica uma prática que tem mais probabilidade de dar certo, de ajudar os nossos pacientes, e principalmente o prazer mesmo de estar se aprimorando, de estar aumentando o seu conhecimento, estar se tornando uma pessoa melhor. Eu acho que dentro da ciência tem muito isso. Se você lê um romance, se você ler um livro que é um romance, e ele é numa cidade que você nunca foi, você está se enriquecendo como pessoa a partir da leitura, e é uma leitura descompromissada da ciência. Mas quando você lê ciência, você também está melhorando como pessoa. E é essa mensagem que eu queria deixar no episódio 58, amarrando a trilogia 56, 57, 58. Consumir ciência está para além daquilo que é ser um bom profissional e fazer uma prática informada por ciência.
está também ligada a ser humano melhor, a ser mais inteligente, a ter mais conhecimento. E o meu convite é que professores oportunizem essa experiência e que estudantes, graduandos, pós-graduandos ou os formados que continuam estudando, que a gente busque esse aprimoramento pessoal e profissional de maneira constante, alegre, positiva e frequente, tá? Então, esse é o episódio número 57. Na terça-feira, o Hidden será aberto, eu vou colocar o link nas minhas redes sociais para quem quiser participar. No limite de 100 na sala, você cabe, e vai ser sobre esse tema, né? Como que agem os exercícios na dor no ombro. Foi um prazer poder gravar esses 3 episódios e deixar essa mensagem em 2022. E eu espero que faça sentido para você. E se fez, não deixa de compartilhar esse episódio, os outros 3 episódios, todos os episódios do Aprender e Ensinar, que vocês possam aproveitar e também distribuir essa mensagem positiva de melhora das nossas experiências de aprendizado e de ensino. Muito obrigada pela sua atenção, foi um prazer fechar essa trilogia. O próximo episódio é também o último episódio do ano, em dezembro, mas a gente não está terminando o ano sem uma comemoração. O episódio 59 é um episódio com um convidado gravado ao vivo. Então, eu espero você no episódio 59. Um beijo e tchau!